normalmente essas aulas em sala, o que a gente faz? Vocês fazem uma atividade, que é aquela planilha, que eu vou mostrar a planilha hoje aqui também, para a gente, eu vou dar um pontapé inicial, depois vocês concluem. Beleza? Então começou a gravação, nós estamos na 7.7, renovação e reavaliação de programas, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela. Então, 7.7 fala sobre procedimentos de renovação e reavaliação de programas. É isso que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Então, o que eu preparei aqui para vocês? Aquela mesma planilha, né, que vocês já começaram a mexer nela. É uma planilha simples, mas ela acaba servindo para quase para o C7 toda, né? Nós utilizamos ela pelo menos umas 3, 4 aí. Então, primeiro, quando eu falo em renovação e reavaliação de programas, eu tenho que ter em mente, primeiro, quais são os programas que eu tenho que reavaliar, que eu tenho que revalidar, tá? Qual o prazo de cada documento? Isso tem que estar muito claro, por quê? Se eu não tenho esse controle, aí o documento vai vencer. E os documentos vencendo, o que vai acontecer com a gente? Tá? Os documentos vencendo, a empresa pode ser autuada. Então, nós temos que tomar precauções sobre as renovações. Quando que eu vou renovar, quanto que eu vou reavaliar, como que eu vou fazer isso aí? Então, o que eu uso? A mesma planilhinha aí para vocês começarem primeiro, entender de NR, começar a discutir aí NR, as normas, pelo menos as relacionadas, as leis relacionadas à segurança do trabalho, tá bom? Então, eu tenho ela aqui, o que a gente vai fazer? Tá? É evidente que sempre eu coloco aqui um segmento e no final lá eu coloquei alguns segmentos, né, para vocês se balizarem. Por quê? Tem segmentos que tem documentação diferente, né? Ou tem mais coisas do que um outro segmento. E aí, então, eu vou ter que fazer um específico, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou começar a mesma coisa, NR1, né? Então, na NR1, o que ela fala? Tá, hoje fala de ordem de serviço, tá? Hoje, vamos falar hoje. Hoje fala de ordem de serviço. As ordens de serviço, elas têm que ser reavaliadas? Tem, né? Como que ela tem que ser reavaliada? Elas têm que ser reavaliadas ou renovada a cada alteração do PPRA. Então, se eu faço o PPRA e eu altero, né, algumas informações do PPRA, automaticamente eu vou ter que alterar as ordens de serviço, tá? Então, como que eu faço as alterações? No PPRA, é no mínimo uma vez por ano, uma vez por ano. É lógico que quando você já tem a data, você vai colocar aqui a data. No caso, eu não tenho data, não vou colocar, tá? Então, já pula 2 a 3, aí eu pulo a 4, né? Eu já vou lá para 4. Então, o que é a 4? O SESMIT, tá? Caramba, o que tem o SESMIT? O que tem de documentos no SESMIT que eu poderia revalidar ou reavaliar? Né? Ai, caramba, então eu preciso reavaliar, sei lá, treinamentos, né? Aí você pode escrever os tipos de treinamento, né? Vou colocar aqui, né? Os tipos de treinamento que você pode avaliar. Eu tenho mas eu tenho que fazer CIPA, eu tenho que fazer CIPAT, isso vai estar nas outras NRs, tá bom? Então, isso eu vou colocar lá. Mas aqui só para vocês terem uma ideia. É evidente que tem um monte de coisas aí, mas vamos falar só no macro treinamento, vamos falar nas permissões de trabalho. Permissões de trabalho que a gente tem que avaliar também uma vez por ano, para ver se aquelas permissões... vou colocar o T maiúsculo aqui para ficar... As
PT, né, as permissões de trabalho. Então, essas permissões de trabalho eu vou fazer também as renovações, ou vou reavaliá-la uma vez por ano, saber se essas PT aí, elas estão conforme, eu preciso alterar alguma coisa. É evidente que todo ano está mudando, então a gente vai alterando alguma coisa, tá bom? Então, quando que eu vou reavaliar? Então, eu vou reavaliar os treinamentos, né? Então, eu coloco como reavaliação, permissões também vou fazer uma reavaliação, tá? Aí eu vou lá para a NR5, então a mesma coisa, eu vou na NR5 que fala de CIPA. Opa, a CIPA eu tenho que renovar, né? A CIPA, quando? Uma vez por ano, eu tenho que renovar uma vez por ano, né? A CIPA eu tenho que renovar ela uma vez por ano, tá? Então, como que eu vou colocar a data, tá? Mas, início com a comissão eleitoral, tá? Então, eu vou ter a comissão eleitoral e a partir da comissão eleitoral aí, começa a fazer o processo. Então, é evidente que quando a gente falar em CIPA, a gente vai esmiuçar mais as datas. Aí eu já passo para NR6, o que eu posso fazer de reação ou reavaliar, né? Então, a 6 fala o quê? Dos EPIs. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer como renovar ou reavaliar? Eu posso fazer as renovações de CA. Não posso também pegar as renovações de CA. Então, determinados EPIs, eles tiveram uma renovação de CA, a gente puxa essa renovação. Mas eu posso reavaliar, entendeu? Pelo menos aí também uma vez por ano, os EPIs. Eu posso reavaliar, né? Como que eu vou reavaliar esses EPIs? Eu vou pegar e ver se tem esse EPI realmente ele atende às suas necessidades, às nossas necessidades. Eu vou ver se esse EPI ele tem novos EPIs, né? Normalmente a gente faz essas reavaliações, né? Ou essas até mesmo renovações dos equipamentos de segurança depois das feiras de segurança. Então tem as feiras de segurança, normalmente elas são em agosto. Aí a gente vai lá na feira, vê o que tem de novidade, a gente tal, estuda aquele equipamento e vê se ele é importante para a gente fazer uma substituição. Sendo legal para substituir, então, é nesse momento que a gente faz a nossa reavaliação ou a renovação do EPI, tá? É evidente que tem mais itens, tá, gente? Eu só estou dando um pontapé inicial para depois vocês vão estar dando continuidade. Aí eu tenho NR7, NR7 é PCMSO. O PCMSO, eu tenho, por lei, né, fazer a renovação uma vez por ano, uma vez por ano, ou quando tiver qualquer tipo de alteração no PPRA ou tal, né? Mas normalmente é uma vez por ano, tá? Que vai fazer a renovação do PPRA. Aqui na frente posso colocar renovação, reavaliação, não tem problemas, tá? É mais para vocês entenderem aí com o que dá para a gente fazer. Aí vai lá para a NR9, falando hoje, né? NR9, PPRA, também uma vez por ano, né? Então, eu vou fazer a renovação do PPRA uma vez por ano. Aí, eu vou para a NR10, tá? Eu estou pegando um macro só, tá, gente? Depois vocês têm que esmiuçar. A NR10 é eletricidade. Essa eletricidade, então, a gente vai fazer o quê? Uma reavaliação de todos a parte elétrica, né? Então, anualmente a gente tem que fazer as avaliações, porque tem que fazer renovação de laudo de para-raio. Então, deixa eu escrever aqui. Renovação do SPDA, né, Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, né, que são os para-raio, fazer a inspeção ou uma reavaliação de quadros, né, renovação, deixa eu escrever aqui em cima, anual, vou escrever aqui anual, acho que vai ficar mais fácil. A gente coloca a data, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, reavaliação de quadros de energia. Também anual. Fazer as renovações
renovações de curso de NR10, né? Então, renovações uma parada aqui. As renovações da NR10 do curso para eletricista, né? Renovações de curso para eletricistas. Inspeção na cabine primária, também a gente vai fazer uma reavaliação. Deixa eu só travar o negócio aqui. Reavaliação da cabine primária, reavaliação de todos os quadros de energia. Quando a gente vai fazer essa renovação do SPDA, então a gente também acompanha para ver as descidas, certo? Que o cara que vai fazer isso aí, ele vai medir, né, com o aparelho, tanto nos pontos em cima como embaixo, para ver se está tendo mesmo fuga e tal, né? Então, eu falei renovação do curso para eletricista, reavaliação de cabine primária, e aí vai, tá? Então, aí tem mais uma série de questões voltadas para NR10, tá? E até a gente também fazer aquela inspeçãozinha, que é uma inspeção besta, mas isso a gente tem que fazer também para saber nas tomadas se são 110, se são 220, a gente tem que sinalizar tudo isso aí. Não quer trabalhar, tá? Aí da NR10 a gente pula para NR11, a NR11 não está respondendo o negócio aqui. A NR11 ela fala de movimentação de carga, armazenamento, então a gente também tem que ver os operadores de empilhadeiras. Os operadores de empilhadeiras também tem que fazer um curso anual, né? Tem que fazer a renovação do curso anual, então a gente tem que colocar a data, tem que fazer o exame do PCMSO, né? Tem que ir lá fazer os exames dele também, né? Tem que constar. A gente tem que dar um novo treinamento, né? Então, enfim, tudo lá na NR11. O computador aqui acho que não quer trabalhar hoje não. NR11, tá? NR11, transporte, movimentação, transporte e movimentação, por aí vai, tá? Então, aí a gente tem isso aí. Aí tem na NR12, tá? Depois, isso é para vocês depois concluírem. Na NR12, eu tenho as máquinas de equipamento, então, primeiro, tem que fazer uma inspeção, uma inspeção constante, né? Então, não precisa ser anual, posso colocar a cada 6 meses, eu fazer uma inspeção. Eu tenho que verificar com uma frequência talvez mensal, se todos os equipamentos de segurança estão funcionando. Eu tenho que verificar as partes de botão de emergência, tal, né? Se os equipamentos de segurança estão todos conforme, enfim. Eu tenho que fazer reavaliações, eu tenho que fazer revisões, eu tenho que fazer também a parte de ruído para fazer aquelas avaliações, mesmo se a gente vai estar lá na NR15, que a gente vai esmiuçar os riscos e vai fazer as avaliações dele também. Quando que eu vou fazer as avaliações de ruído? Aqui na empresa tem bastante ruído, então eu vou fazer ruído. Não vou fazer só quando tiver o PPRA. Se eu tenho, né, lembra daquele programa, o programa de redução de ruído, então quando que vence meu programa? Meu programa ele é anual, mas dentro do meu programa anual ele me pede que eu vou fazer as avaliações semestral, né, ou mensal, então eu vou fazer essas avaliações, tá? Aí eu acabo pegando mensalmente para fazer essas avaliações. Aí eu estou na NR15, aí eu vou na 16, que são explosivos, aliás, periculosidade, né? Então, dentro tanto da NR15 como na NR16, que fala de insalubridade e periculosidade, fazer as renovações, as reavaliações dos meus laudos técnico das condições do ambiente de trabalho, né, os LTCAT, para saber se ainda existe periculosidade, se existe insalubridade ainda na empresa.
Aí eu vou avançando, né? NR20, 20, se tem inflamáveis, 21, 22, tá? Aí vou na 25 para ver resíduos, né? E eu vou avançando. Então é importante que quando eu chego nesta... Não quer abrir, esse negócio não está respondendo. Quando eu chego, finalizo essa planilha, isso eu estou fazendo o primeiro lote, né? O primeiro lote que são das NRs, mas tem um segundo lote, né, que a gente vai ver abaixo, que fala o quê? Do Corpo de Bombeiro. Então, quanto que vence meu AVCB, né? Então, isso eu estou fazendo o primeiro lote. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Então, quando eu entro aqui na lei do Corpo de Bombeiro, né, as minhas instruções técnicas, né? Então, quando que vence meu AVCB, minha brigada, quando que eu tenho que treinar, aí eu entro na parte da CETESB, se eu tiver IBAMA tal, então se eu tiver na parte da CETESB, eu tenho todas as minhas licenças de operação, eu tenho meus cadres, né, então se eu estiver junto com o IBAMA também, eu tenho licença de operação, prefeitura, se eu tiver grande gerador de lixo, enfim, então eu coloco tudo aqui. Então, o que eu vou colocar aqui? Ou eu posso criar, né, isso dentro de um procedimento de renovação. Então, eu crio um procedimento, né, também uma parte totalmente estrutural de documento, dizendo quando que eu vou ter que renovar cada um. Só que é muita coisa, então o que eu faço? Eu tenho uma planilha, fica muito mais fácil. E principalmente, se eu jogo em uma planilha Excel, que ele vai me avisar, né, ele vai me sinalizar uma quantidade de dias antes. Tá? Antigamente, para vocês terem uma ideia, para fazer uma renovação da CETESB, né, uma renovação da licença de operação, no site da CETESB pedia 120 dias. Hoje a gente consegue até, né, menos dias, mas antigamente tinha que fazer com 120 dias. Olha que quantidade de dias, né? Então, tinha uns documentos que a gente já tinha que começar lá atrás, até mesmo da brigada. Tem que escolher os funcionários, aí depois tem que treinar, preparar eles, depois de treinar eles, capacitar, depois ia fazer o plano, levar eles para a sala de aula, ensinar o plano, né, de evacuação. Então era complicado, né? Para isso eu tinha que recarregar extintor, tal. Então, olha quantas coisas, né? Então, se eu não tenho isso muito bem alinhado, muito bem escrito, né? O que vai acontecer? Você vai ficar totalmente perdido. Porque são muitas informações, são muitas informações. E se você não tiver a data disso tudo bem marcado, fica complicado. Por isso que a gente já faz aquele cronograma para o ano que vem, né, para o próximo ano, a gente começa a fazer lá em setembro, e aí a gente já puxou uma planilha, tudo que eu vou fazer no outro ano. Né? Então já pego todos esses aqui, sobre essas reavaliações, essas renovações, eu já jogo no meu cronograma. Então vai ficar muito mais fácil. Quanto que eu vou ter que renovar o meu AVCB? Meu AVCB vai vencer o ano que vem. Então, estou falando do meu lá da empresa. Vai vencer em maio de 2022. Tá? Maio de 2022. Opa, maio de 2022, eu já dei uma olhada esse ano, tá? Porque sempre eu olho. Aí, olhei, eu vi, né, que teve uma alteração no layout. Pô, se teve alteração no layout, caramba, se vence em maio, o que eu vou começar? No final do ano, eu já vou começar a fazer o quê? Um novo projeto, né? Fazer tudo direitinho, né? Para janeiro, porque dezembro e janeiro são mortos, aí eu volto em fevereiro, se tiver carnaval já cai para março, olha aí. Então, de dezembro você já volta a trabalhar só em março, né? Assim, efetivo. Então, março já tem que estar tudo pronto, porque abril você já tem que dar entrada. Então, um mês antes a gente já dá entrada, tal, no corpo de bombeiro, até os caras virem, né, olhar, examinar, papapá, se tiver tudo certo, se tiver algum comunique, se você vai fazer o atendimento, para depois, então, eles liberar o VCB. Então, tá tudo dentro do prazo. Eu tenho meu cadro, meu cadro vence, sei lá, né, eu renovei esse ano, mas vamos supor que fosse o ano que vem em maio, junho, julho, sei lá, julho, caramba, então eu vou fazer o quê? 4 meses antes tem que estar tudo pronto. Né? Então, vou fazer as tabelas para saber se vou ter alteração, vou pegar todos os documentos das empresas, né, que recolhem nossos resíduos, para saber a quantidade, quanto que a gente gerou de resíduo esse ano, para fazer na renovação, colocar os valores exatos, entendeu? Então, olha quanta coisa. Se eu não tenho esse controle dessas renovações,
vai ficar difícil, muito difícil. Se eu não tenho todos esses controles muito bem, o que vai acontecer? Por isso, gente, que eu estou insistindo para vocês começarem a conhecer as normas, tá? Entenderem um pouco das normas, saber o que cada norma fala, porque a partir daí, e com essa planilha super simples, tá? Você consegue ver todos os atendimentos, né? Então, para atender isso, tá aqui no NR1 o que ela fala, 2, 3, tal, e por aí vai. Todo momento que eu começo a conhecer NR, começo a entender o que cada uma pede, começar a conhecer os decretos, pelo menos isso é o básico, né, que seria o Corpo de Bombeiro, a Prefeitura, né, a CETESB, o IBAMA, né, para quem também tiver, o Exército, se tiver produto controlado, Polícia Federal, enfim, né. Então, o que acontece? Eu tenho, né, tem essas informações, vai ficar muito mais fácil. Na Polícia Civil, a gente, para quem tem produto controlado, eu tenho que formar, a cada 3 meses eu tenho que fazer um mapa para mandar para ele, tudo que eu comprei de produto e que eu utilizei dentro da produção. Né? Então, existe uma série de produtos aí que a gente compra, tem que guardar nota fiscal, porque se a polícia pode abaixar lá, né, de produtos controlados, e querer saber quanto que tem no meu estoque tem que bater com a informação que eu mando para eles. Então, é uma coisa bem certa, né? Então, você mexe com hipoclorito de sódio, você mexe com álcool propílico, você mexe com benzina e mais um monte de produtos aí que estão na relação de produtos controlados da Polícia Civil. Existem produtos controlados que estão na lista da Polícia Federal. Existem explosivos, né? Toda a cadeia de explosivo que é do Exército. Né? Então, a gente tem que mandar informações para ele. No IBAMA também tem, principalmente, o gás, né? Para você comprar um gás para colocar no ar-condicionado e tal, que for utilizar, aí você tem que fazer um registro no IBAMA para poder comprar. Se não tiver registro, você não compra, né? Então, tem um monte de coisa. Isso é importante. Você tem que saber todos esses itens, tá bom? Beleza, galera? Estão entendendo aí a passagem? Ficou claro essa renovação, essa planilha de renovação? É evidente que eu até peço para vocês criarem uma, né, com a cara de vocês, que vai ficar muito mais fácil o entendimento quando vocês começarem a trabalhar na área, né? Quando vocês entrarem na área, vai ficar muito mais fácil, porque você vai entrar na área, aí vai ficar facílimo, né, de você pegar e entrar, falar, oh, pô, é por aqui, eu sei as normas, vai ficar muito mais tranquilo, tá? Eu queria ouvir vocês, o que vocês acharam disso? Tá mais fácil ou não, com uma planilha dessa, pelo menos um pontapé inicial, fica muito mais fácil para quando vocês entrarem na área? Fica assim, professor. Sim, professor. Mais fácil. Fica mais tranquilo. Atividade anterior. Pode falar, Wellington. Essa planilha, aquela atividade anterior que você passou aí sobre essa, também ajudou pra caramba, deu uma clareada. A gente estudar um pouco então, mais. E é isso que eu quero forçar para vocês, entendeu? Que vocês comecem a enxergar isso. Então, do momento que vocês estão conseguindo enxergar, vocês estão assim, né, tá abrindo a mente, falar, pô, eu estou começando a entender NR, eu estou começando a entender, porque em cima disso, uma coisa super básica, uma coisa super fácil, eu consigo entender o que NR1 fala, o que NR2 fala, o que NR3, então eu já vou ler a norma, se tiver alguma alteração, eu já sei aonde foi feita a alteração, eu sei o que eu vou ter que fazer, então é isso que eu estou encorajando vocês a estudar esse negócio. Se vocês não conseguirem, às vezes você fala, pô, mas às vezes ele fala a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque gestão de segurança, a gente vai ter que repetir muitas vezes as mesmas coisas, mas no curso inteiro você vai ouvir aí, mais um monte de vezes, seria as NR, as normas regulamentadoras, vocês têm que entender elas, vocês têm que conhecerem que ela é a nossa Bíblia, nós, para trabalhar, a gente tem que seguir elas. E o Ministério do Trabalho, quando for nos autuar, vai autuar em cima dela. Por isso que é importante, quando vocês tiverem disponibilidade, abaixem na internet, lê NR1, depois lê NR2, NR3, tá? Isso vai enriquecer vocês, tá bom? Mas assim, essa tabelinha, fiz assim, é super fácil, tá? Ah, mas tem outras tabelas? Tem procedimentos, né? Tem muita coisa aí que dá para fazer, tem um monte de coisas, mas isso vai depender de cada um de vocês. Né? Cada empresa, eu posso começar a brincar na empresa? Pode,
tá? Você pode pegar na empresa que você trabalha e já começar, você faz uma planilhinha dessa e já começa, pô, tem isso, tem aquilo, tal, 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 então você já começa a exercitar, né, essa planilha, você começa a exercitar a norma, começa a exercitar os decretos, né, municipais, estaduais, federais, então você vai ficar muito bom, você vai ficar muito craque, tá? A diferença disso e as aulas presenciais, na aula presencial a gente faz isso junto, né? Eu monto o grupo e dou uma ideia para vocês, vocês vão fazendo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Individual, tá? Então, eu acho que é muito mais enriquecedor. Só que vai depender de cada um. Porque quando você está em grupo, um tal tá ali na aula, um começa a fazer, outro faz. Quando está assim, remoto, tem aluno que só liga aí a câmera e vaza, né? Só para mostrar que está presente. Não está, né? Nem a alma do cara está. Isso aí ele vai ser prejudicado no futuro, né? E, infelizmente, eu acho que todos alunos, né? Não são só vocês, todos os alunos que estudaram do ano passado, né, de março do ano passado até sei lá quando, eu acho que vão sofrer um pouquinho, né? Vai depender mais de vocês do que das instituições, né? A instituição tenta fazer o possível, tal, mas vai depender muito mais de vocês, vai depender muito mais do engajamento de vocês para serem bons profissionais, tá? Isso é geral. Tem galera que está fazendo engenharia e está na mesma pegada. Tem galera que está fazendo administração na mesma pegada, contabilidade está na mesma pegada, né? Enfim, vários cursos aí, inclusive medicina veterinária, né? Os caras estão estudando uma parte online, né? Uma parte virtual, depois vai lá para fazer uma aula prática, né? Então eles estão empurrando as aulas práticas até onde dá para poder fazer as aulas. Então, realmente, está dependendo muito mais do aluno. Então, assim, eu não vou falar assim que vocês estão sendo muito prejudicados, mas talvez, como nós temos que nos reinventar, talvez seria o momento de vocês também se reinventar e começar a estudar, começar por si só, começar a serem autodidata, né? Porque na empresa a gente acaba sendo isso. Hoje ainda está mais fácil, né? Porque hoje tem a rede de network, né? Você tem aí a galera do WhatsApp. Eu, quando me informei, não, era malemar por telefone, né? E cada um para um canto, né? E aí você tem que se virar. Você entra na empresa e aí o que eu faço? O cara te dá um computador, você dá seus pulos, né? Então, hoje, uma dúvida, você dá um berro, né? Então, tem grupos de amigos, né? Tem professor, você, pô, professor, você me ajuda aí? Não, o que der para a gente fazer. Nós não somos o dono da razão, né? Tem coisa que às vezes os caras perguntam, eu não sei, porque não é meu segmento, né? Ah, mas só porque o professor tem que saber tudo? Não, mas às vezes eu nem sei, mas eu vou pesquisar. Eu falo, pô, vamos pesquisar, vamos entender um pouco disso aí, né? Até engraçado, um aluno meu de 2000 e porrada, no domingo, ele trabalha um bombeiro há muitos anos, ele trabalha numa indústria farmacêutica. E aí mandou para mim, pô, isso pode, professor? Eu falei, o quê? O cara ia fazer uma solda, aliás, um corte, né? E estava usando GLP e oxigênio, acho que era isso. Mas no tambor, né? Esse tambor de cozinha, né? Estava usando o GLP. Eu falei, olha, eu nunca vi isso. Eu falei, então, cadê? Tá dentro da fábrica aqui. Eu falei, de cara já proíbe, né? Bom, o cara vai entrar num espaço confinado com isso, mas vamos ver. Eu nunca vi, né? Eu nunca vi utilizar um botijão de 13 quilos para fazer um corte. Nunca vi isso, né? Não, mas vamos ver. E aí depois vimos, não dá, não pode. Os caras quiseram baratear e fazer no domingo. Assim, não tem ninguém vê, os caras iam fazer o serviço. O bombeiro viu, né? E, opa, né, proibiu. Então, quando ele me ligou, eu falei, já de cara, não. Né? Então, de cara, não. E aí, vamos ver as possibilidades. Aí depois confirmamos não, né? Mas então, às vezes isso acontece, às vezes alguém pede uma informação, eu de cara eu acho que não, vamos estudar o negócio, vamos ver como que é o negócio, depois, se for, então a gente autoriza, né? Mas de cara, para, né? Na dúvida, para, entendeu, galera? Fique claro isso, hein? Na dúvida, para. Estou com dúvida desse trabalho, para o trabalho. Parou, desce todo mundo, fica quietinho aqui que eu vou ver. E já volto, fala aí, vou pesquisar.
entendeu? Na dúvida, para. A segurança funciona desse jeito, né? Ah, na dúvida deixa, não, na dúvida deixa, não, na dúvida para. Aí nós vamos avaliar, vamos conversar com as pessoas, vamos entender um pouco, né? Entender por que você está fazendo desse jeito, vamos chegar à excelência de conhecimento para falar, então, vocês podem fazer. Beleza? Então, galera, é isso aí. Vocês têm que ser mais autodidata, não vai ter jeito, né? Essa geração do ano passado, desse ano, vai ser assim. Vocês vão estudar muito mais, e eu acho bacana, porque o conhecimento nunca é demais, e quando você estuda, você aprende. Quando você estuda. Agora, quando você vai para a escola e só o professor fala, aí você só ouve, entendeu? Se você não se esforçar, fazer os exercícios que ele te propõe, tá? Fica difícil, tá bom? Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta sobre esse conteúdo de hoje? Quer fazer algum comentário? Tranquilo. Tá, eu estou tentando fazer a parte mais didática possível, tá, gente? Mais didática. Eu tenho uns modelos aqui que eu vou mandar também no zap para vocês hoje, tá bom? Tem não desse, mas assim umas cartilhas, uns procedimentos, que isso é importante também, tá? Que entra também quando a gente mudar, passar as NRs, passar tal, então embaixo a gente entra alguns procedimentos que a gente tem que reavaliar constantemente, seja ele, principalmente, os procedimentos para prestação de serviço. Então, isso a gente tem que olhar constante, tá? Direto, você tem que olhar os procedimentos para prestador de serviço, tá? Porque o cara vai trabalhar na sua empresa e aí você tem que se documentar muito bem. Então, já tem que ter um procedimento, o que é necessário, o cara para entrar na empresa, eu tenho que ter contrato com o cara, né? Então, já tem que fazer um checklist, tem que ter um contrato assinado, tá? Tem que ter o nome dos funcionários que vão trabalhar, os funcionários têm que ser registrados. Tem empresa que ainda pede as guias recolhidas, né, de GFIP, de fundo de garantia, de pagamento, cópia de fundo de garantia, cópia de ficha de registro, cópia de carteira, blá, blá, blá. Para quê? Para ter a certeza que esse funcionário, né, esse camarada que está lá, é funcionário dessa empresa, né, e cláusulas relacionadas à segurança do trabalho, e EPI, tal. Então, esses contratos de prestação de serviço caem na nossa mão e a gente tem que avaliar muito bem, tá? E por isso a gente cria um procedimento já para todas as prestadoras de serviço elas cumprirem, né, as nossas regras. Olha, para trabalhar aqui tem que ser feito assim, 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 desse jeito, tal. Então você já desenha tudo isso, tá? Desenha junto com o departamento jurídico, tá? Então você faz aquele procedimento completo, tá? Eu vou até mandar um para vocês aí. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o conteúdo, né? Essa introdução que nós fizemos hoje? Não, professor, já deu uma dica, já clareado. Não, professor, tudo certo. Beleza, mais alguém? Alguém quer fazer algum comentário? Enquanto... Tá bom, então vou encerrar aqui a gravação. Encerra a gravação.